Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo, meu coração. Graça e paz, queridos e amados irmãos, estamos iniciando a nossa escola bíblica discipuladora da Congregação Batista no Jardim Gá, congregação ali, filha da primeira Igreja Batista no IP, pastor Jonas Azevedo. E hoje, amados, nós estamos aqui na nossa escola bíblica discipuladora para estarmos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e também estarmos orando pela nossa nação. Hoje, né, em mais de 5.000 municípios, as pessoas estão escolhendo seus representantes, né, seus prefeitos e seus vereadores. Precisamos estar orando para que Deus faça a vontade dele, para que o Senhor faça a vontade dele. E essa é a orientação de Jeremias, capítulo 17, que diz que devemos orar por nossas cidades, porque havendo paz na cidade, nós também teremos paz, né? Então, às vezes, nós negligenciamos essa parte de orar pela nossa cidade e também de estarmos exercendo a nossa função, né? O nosso poder, a nossa responsabilidade de cidadão, elegendo pelo menos uma pessoa que tenha uma índole, um caráter diferenciado para poder estar nos representando. Então, amados, vamos estar orando nesse momento pela nossa nação, vamos estar orando pelo nosso Brasil, pedindo ao Senhor que Ele nos direcione, né? Para que Ele realmente esteja à frente de todas as coisas. Pai, nós, nesta manhã, nos apresentamos ao Senhor, rendemos graças ao Senhor, louvamos o Teu nome e queremos apresentar nesta hora a nação brasileira, Senhor. Hoje, milhões e milhões de brasileiros, em mais de 5.000 municípios do nosso país, estarão indo às urnas para escolher os seus representantes. E, infelizmente, Pai, desde quando eu me conheço como gente, o Brasil tem sofrido por essas escolhas, porque simplesmente muitos, nesse momento, né, nesses últimos 2, 3 meses, para se beneficiar, para conseguir alguma coisa, vendem os seus votos. E durante esses 3 meses últimos, aí antes da campanha, né, algumas pessoas são beneficiadas, mas às vezes esquece que depois de 4 anos vão passar por situações. Como eu sempre tenho dito, precisamos, ó Deus, do Senhor. A Tua palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, faça-se a Tua vontade. Espírito Santo, toma a direção da nossa nação. A Tua palavra nos mostra que o Senhor tem poder para abrir corações e também para endurecer corações. E vemos na Tua palavra que quando o Senhor estava irado com o seu povo, o Senhor levantava nações poderosas
para subjugar o seu povo. Meu Deus, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia, Senhor, principalmente dos órfãos, das viúvas, das pessoas, ó Deus, que precisam do Senhor. E pedimos a tua graça, Pai, sobre nossa nação. Em nome de Jesus, faça-se a tua vontade. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, daqui a pouquinho, assim que acabar a nossa escola bíblica discipuladora, eu e minha esposa estaremos indo exercer, né, a nossa função, né, exercer a nossa responsabilidade de cidadão, indo ali votar, né, votar candidato a prefeito ou prefeita, candidato a vereador, vereadora. E quando eu vejo muitas reclamações nas redes sociais e eu tenho a oportunidade de comentar as pessoas ali reclamando, né, das coisas, reclamando dos políticos, quando dá vontade de comentar alguma coisa assim, eu coloco lá que geralmente, na verdade, nós somos cúmplices, né, e não vítimas. Nós somos cúmplices de tudo. Porque, primeiro, você pode dizer, eu não sou cúmplice porque eu não votei em fulano de tal. Mas, infelizmente, a democracia diz que você tem que se render, você tem que se dobrar ao voto da maioria, né? Independente de você ter sido prejudicado ou não por aquele desavisado, né? Por aquele ganancioso que pensa somente nos 3 meses da campanha, né? E aí recebe pão, recebe marmita, recebe pão com mortadela, recebe saco de cimento, só aqueles 3 meses. Mas ele esquece que os próximos 4 anos ele vai ter que roer pedra para se alimentar, né? Ou então alguns trocam por um cargo político, por alguma coisa qualquer, visando apenas o seu umbigo. Eu converso muito com minha esposa e digo o seguinte, que o pior crime que tem no mundo, né, não é o estuprador, não é sequestrador, não é pedófilo, não é o que mata pai, não é o que mata mãe, não. O pior crime que existe é o corrupto, né? O político corrupto, principalmente. Porque se você fazer uma análise das mortes, né, de um modo geral que existe no nosso país, está relacionado a político, né? Fulano foi assaltado e morreu no assalto, né? E aí? Por quê? Porque está sendo negligenciada a segurança pública. Fulano estava no trânsito, o carro, né, bateu no buraco, o caminhão veio da contramão. Por quê? Porque se tivesse uma política séria, essas estradas mais complicadas seriam, né, duplicadas. E aí vai, queridos. Quantas pessoas morrem na fila do hospital por falta de atendimento, falta de transplante, né? Por que acontecem os estupros? Por que acontecem as pedofilias? Por que acontecem os assaltos a bancos? Por que acontece toda miséria no nosso país? Por falta de política justa, por falta de homens e mulheres que honrem as suas calças, né? Honrem as suas peças íntimas. A realidade é essa, porque na maioria são pessoas que visam seu próprio umbigo, visam seu próprio bolso, né? Então, nós precisamos pedir a Deus entendimento, sabedoria, né? Costuma-se dizer que no Antigo Testamento, um rei, ele era ungido com óleo, né? Com o óleo do shofar, né? Engraçado que Saul, ele foi ungido com o óleo da botija, mas Davi foi ungido com o óleo que estava no shofar. Shofar nós sabemos que é um chifre de antílope, de carneiro. E o chifre na Bíblia significa poder. Então, amados, hoje hoje estamos na mesma situação, né? Hoje nós vamos ter que eleger um rei e príncipes. O rei é o prefeito e príncipes são vereadores, né? No Antigo Testamento era com óleo. Hoje qual é o nosso óleo? É o título, né? Então, quem é que você quer que lhe represente, né? Quem é? Será que um trapaceiro, um mentiroso,
né? Uma pessoa que defende aborto, defende casamento, né, de várias formas, é isso que você quer? Né? Quem é que ele representa? Né? Então, essas coisas que nós precisamos analisar antes de irmos às urnas para poder eleger. Independente de qualquer coisa, né, pedimos a Deus graça, misericórdia, porque independente de haver corrupção, independente de ter pessoas ignorantes, pessoas que compram votos e que se deixam ser comprados, independente disso, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Se acontece, é com permissão dele, porque ele é soberano. Né? Ah, fulana tá fazendo macumba para ganhar e ganhou. Ganhou porque Deus quis, porque se Deus não quisesse, ela nem candidato ou ele era. Né? Que tenhamos esse entendimento, mas também saibamos agir para a glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós estamos finalmente, né, concluindo o nosso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Essa é a terceira semana desse estudo. Né? Nós estamos fazendo com calma, porém também estamos fazendo assim, vídeos curtos, porque, irmãos, de março para cá, é tanta live, é tanta igreja fazendo live, é tanta gente, além das lives de culto, são pessoas fazendo bate-papo, né? Então, tá saturado. Eu, particularmente, eu tô assim, já no meu limite, né? De tanta coisa na internet, de que você tem que participar e tal, eu já fico já... Então a gente está fazendo a nossa BD na internet aqui, no nosso Facebook, durando no máximo 40 minutinhos para não cansar os irmãos. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor, Atos capítulo 1, versículo 8, concluindo o nosso estudo nessa terceira semana sobre a pessoa do Espírito Santo. Diz assim, Atos capítulo 1, verso 8, mas vocês receberão poder, dínamos no grego, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Essa foi a palavra do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, onde se cumpriu aí no próximo capítulo, capítulo 2 ali, quando acontece o derramar do Espírito Santo de Deus na festa de Pentecoste, e ali estavam os discípulos reunidos, perseverantes, né? E ali a casa foi cheia, e Deus se manifestou, e foi visto ali línguas, né? Algo como línguas de fogo, e houve alegria, houve choro, houve mover, houve poder, né? O lugar, né? Um vento forte, algo sobrenatural, né? Precisamos disso de novo hoje, no nosso meio, na nossa vida, nas nossas igrejas, né? Para podermos, então, de fato, anunciarmos a palavra de Deus com todo o poder. Hoje, amados, concluindo nosso estudo, nós vamos estar falando sobre a obra, né? A obra do Espírito Santo de Deus. Como eu disse, esse é o terceiro vídeo, concluindo esse estudo. E você pode ter acesso a todos os vídeos de todos os estudos que nós já fizemos no nosso canal no YouTube, canal Pastor Robson Vasconcelos. Tanto os vídeos da nossa Escola Bíblica Discipuladora, quanto os nossos vídeos do culto de quarta-feira, nosso culto online e de estudo da palavra, nossa live de palavra, de estudo bíblico e oração, né? Está lá também no nosso canal. Então, queridos, como é que se manifesta a obra do Espírito Santo de Deus? Né? Como é que essa obra se manifesta? Como é que acontece? Né? Nós já vimos, né, nas semanas passadas, né, e também nos vídeos, como eu já disse, estão gravados, nós falamos sobre a natureza do Espírito Santo, né? Falamos sobre os atributos do Espírito Santo, a onisciência, a onipotência, a onipresença. Falamos das provas da sua personalidade, porque tem algumas seitas aí que falam que o Espírito Santo não é nada a não ser uma força ativa, uma energia, né? E mostramos na Bíblia que energia não tem personalidade, energia não fica triste, energia não fica com ciúmes, né? Então nós mostramos
que o Espírito Santo ele não é uma mera energia, ele é uma pessoa, né, que ele tem personalidade, né, que ele se entristece. O Espírito Santo ele traz revelação. O Espírito Santo ele ensina, a energia não ensina nada, né? O Espírito Santo ele intercede por nós, né? O Espírito Santo ele dá ordens. O Espírito Santo ele testifica, o Espírito Santo ele fala à igreja, a energia não fala nada, né? O Espírito Santo ele convida as pessoas à salvação, o Espírito Santo ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso é provas irrefutáveis que o Espírito Santo é de fato uma pessoa. Nós falamos também dos nomes e símbolos dados ao Espírito Santo, né? Nós falamos dos nomes como Espírito de Deus, Espírito de Cristo, o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito da Graça, o Espírito da Vida, né? Nós falamos também dos símbolos que o Espírito Santo de Deus tem, que é o fogo, o vento, a água, né? O selo, né? O azeite, a pomba. E hoje nós concluímos esse estudo falando sobre a obra do Espírito Santo. E essa obra do Espírito Santo, ela se manifesta a priori de duas formas. A primeira, na vida do pecador. Na vida do pecador. E, em segundo, na vida da sua igreja. No pecador, amados, o Espírito Santo ele age fazendo um papel de regeneração. O Espírito Santo ele regenera a natureza pecaminosa do homem. Nós nascemos com uma natureza caída, a natureza adâmica, a natureza de pecador, a natureza do homem longe de Deus, do homem afastado de Deus, do homem inimigo de Deus. Então o Espírito Santo ele trabalha nessa área, na nossa natureza. Ele nos convence, ele começa a nos convencer, né, dos pecados, dos delitos. Ele nos leva, ele nos conduz, ele nos encaminha ao arrependimento. Consequentemente, quando ele trabalha em nós o arrependimento, ele faz com que haja dentro de nós uma confissão. E além do arrependimento, confissão, ele vai nos conduzir ao abandono do pecado, né? E isso mediante a fé no sacrifício do Filho de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo. E desse modo, meus irmãos, regenerados pelo Espírito Santo, o pecador ele experimenta o que nós chamamos de novo nascimento. Aleluia, né? E torna-se uma nova criatura. É o que nós conhecemos num texto bem conhecido, bem trabalhado, né, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor ele começa a nos transformar, ele começa a nos regenerar, né? Ele começa a fazer com que em nós voltemos a ter uma amizade com Deus, outrora quebrada lá no Jardim do Éden. O Espírito Santo, ele na vida do pecador, irmãos, ele tem um poder que nós não imaginamos. João capítulo, para os irmãos terem uma ideia, João capítulo 1, versículo 12, olha só que coisa tremenda. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Somente esse versículo aqui a gente podia encerrar. Ele diz assim: mas a todos, o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, em outra tradução diz, serem transformados em filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Ou seja, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus ele trabalha em nós, trabalha na nossa natureza pecaminosa, ele nos convence dos nossos delitos, dos nossos pecados, ele nos leva a abandonar esses delitos e pecados, ele nos leva a confessar, a nos arrepender desses delitos e pecados, ele nos leva ao arrependimento, à confissão. Nós somos transformados.
Exatamente isso que você ouviu. Ou seja, aquela historinha, né, que a gente ouve desde pequeno, né, principalmente as pessoas da minha idade, né, que ainda teve, né, ali no ensino fundamental 1, né, aula de religião, né, nós tínhamos isso antigamente, né, a geração passada tinha aula de religião, tinha aula de orientação, lá, o negócio lá que mostrava, falava sobre, como é o nome da aula, meu amor? Algo, se alguém lembrar aí, põe aí no comentário, né? Que falava sobre a bandeira, a pátria, né? Moral e cívica. Minha esposa está ali na cozinha, né? Preparando ali o maná, e aí me lembrou aqui, né? Educação moral e cívica. Né, respeitar o idoso, a mulher grávida, você está em pé, você está ali no ônibus, na condução, chegou uma mulher grávida, isso, irmã Jaciara, o SPB, muito obrigado, Deus abençoe, né? O idoso está ali, você levantar, dar o lugar, a grávida, né? Essas coisas que hoje não tem. É por isso que nessa geração de hoje ninguém sabe mais o que é bom dia, boa tarde, boa noite, bença pai, bença mãe, bença tio, né? Com licença, por favor, muito obrigado. Essa geração de hoje não sabe, né? Voltando então, tínhamos ali essa aula de OSPB, religião, né? E ali geralmente era uma pessoa que ensinava que todo mundo era filho de Deus, né? Por sinal, um padre fez uma música também falando isso, né, na década passada, que todo mundo é filho de Deus, inclusive o bichinho. Mas esse texto mostra que nós não éramos filhos de Deus. Com a queda de Adão, com o pecado de Adão, com o afastamento de Adão de Deus, né, que se tornou inimigo de Deus, nós nos tornamos criaturas de Deus. E nós só passamos a ser filhos de Deus quando, de fato, temos um encontro com Jesus proporcionado pelo Espírito Santo. Porque não somos nós que o escolhemos, mas ele nos escolhe, né? Através do Espírito Santo de Deus, que é ele que nos convence. Nós somos cristãos hoje, não é porque, eu estou cansado de pecar, estou cansado desse mundo, eu vou ser crente agora, né? Não, ele já estava trabalhando antes na sua vida, te convencendo, né, do pecado, da justiça e do juízo. O você ter recebido Jesus é o complemento do início da obra dele. Porque a obra não para, continua, né? Vem aí a santificação. Então, a obra do Espírito Santo na vida do pecador é essa, né? Regenerar, transformar, né? Mudar. E na vida do pecador, na verdade, na vida do pecador, o Espírito Santo, ele regenera, né, a natureza pecaminosa. E na vida do crente, como é que é? A obra do Espírito Santo na vida do crente, né? A primeira obra do Espírito Santo na vida do crente está em João 14. João 14, versículos 16 e 17. Que diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, né? Lhes dará outro consolador a fim de que esteja com vocês para sempre. Louvado seja Deus. E o verso 17 diz: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode... Olha só, irmãos. Olha só que seleção maravilhosa. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês, olha só que privilégio, vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Aleluia, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo não pode receber porque não conhece. O mundo não pode receber porque não vê, né? Nós recebemos porque ele habita em nós. Nós o conhecemos. Então, a obra do Espírito Santo na vida do cristão é consolar. É ser nosso consolador, né? A partir do momento que Jesus foi ascendido aos céus, ele disse: olha, eu vou, tenho que ir,
né? Porque se eu não ir, a obra não vai estar completa, mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ser filhinhos sem pai. Eu vou deixar o Consolador. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo na vida do crente, ele é para consolar. É ele que nos consola. Porque estamos num mundo de trevas, estamos num mundo de lutas, estamos num mundo de provações, estamos num mundo de tribulações, e é nele que achamos consolo. É nele que achamos forças. É nele que achamos uma atitude de nos tornamos resilientes às provações que esse mundo proporciona. Outra coisa, né, outra parte da obra do Espírito Santo na vida do crente é conduzir. Ele nos guia, né? É ele que nos guia. E nós precisamos estar tendo essa intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala, né? Nós falamos na primeira aula que ele é uma pessoa, então ele fala, né? A Bíblia diz que ele fica triste com a gente. A Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós, né? Então o Espírito Santo ele fala. E nós temos que usar isso do Espírito Santo. Às vezes nós ficamos assim, o que fazer e tal. É ele que nos conduz, né? João capítulo 16, versículo 13. João 16, 13 diz assim a palavra do Senhor. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará, ele os conduzirá em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Irmãos, esse versículo aqui tem tantas verdades, né? Nossa, esse versículo aqui, eu vou preparar um sermão nesse versículo. Porque quando vier o Espírito da verdade, o Senhor está se referindo aqui ao que aconteceu ali em Atos capítulo 2, o derramado do Espírito, ele os guiará, ele os conduzirá em toda a verdade. Irmãos, olha só essa parte aqui. Ele não falará por si mesmo. Irmãos, está dizendo aqui que o Espírito Santo, que também é Deus, que tem os mesmos atributos do Pai e do Filho, ele não fala por ele próprio. Ele fala o que ele escuta do Pai e do Filho para nós. Interessante isso, né? Forte isso, né? E às vezes nós queremos falar de nós mesmos. Nós, meros réis mortais, queremos falar de nós mesmos. Queremos estar no púlpito, queremos estar numa classe de escola bíblica, queremos estar aconselhando alguém, falando de nós mesmos. O Espírito Santo não fala dele mesmo. O Espírito Santo de Deus não fala dele mesmo. Ele fala o que o Pai manda, ele fala o que o Filho manda. Verdade profunda, né? Então ele nos conduz, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz, é o Espírito Santo de Deus que nos que também nos ensina. Capítulo 14, vamos ao capítulo 14 de João, versículo 26. Diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então é o Espírito Santo que ele nos ensina, né? Precisamos nos atentar a esse texto, que esse versículo também aqui dá um sermão maravilhoso, né? Tem gente que pega esse versículo aqui e diz, o Espírito Santo nos ensina, então eu só preciso do Espírito Santo. Aí não lê, não compra um livro para ler, não baixa um livro em PDF para ler, não compra um e-book nem para ler, nem sequer e-book gratuito para ler, né? Não lê Bíblia e quer que o Espírito Santo ensine, né? Irmãos, o professor ele ensina na escola, mas o aluno tem que fazer a parte dele. O aluno tem que estudar, o aluno tem que ser avaliado. É aí que o aluno vai aprender. Então o Espírito Santo ele nos ensina. Quando nós pedimos a ele, damos espaço para ele,
né? Começamos a ler, Senhor, antes de ler a Bíblia, Senhor, me dá iluminação, Senhor, me fala aqui primeiramente ao meu coração, né? Eu mesmo, quando vou preparar um sermão, eu faço isso. O sermão, primeiro, ele tem que ministrar para mim. Aquilo que eu ministro na igreja ou em qualquer outro lugar, primeiro o Senhor ministrou para mim, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. É uma espada de 2 gumes, é uma espada afiada, ela tem 2 fios. Ela corta de um lado e corta do outro. Então o Espírito Santo ele nos ensina, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Infelizmente, brasileiro, né, não gosta de ler. Infelizmente. Né? Crente, poucos são os que leem. Poucos são os que leem. Tem crentes aí, irmãos, 10, 15 anos, nunca conseguiu ler nem sequer o Novo Testamento todo. Então nós precisamos, né? É Ele que nos ensinará todas as coisas. É por isso que a igreja hoje está do jeito que está. Tanta heresia, né? Tanto lobo disfarçado de pastor ensinando coisas. É por isso que essa geração de hoje é uma geração aguada de um conhecimento bíblico, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, uma geração de conhecimento bíblico aguada. Como ele mesmo também diz, uma geração de crentes analfabetos bíblicos. Eu sou de uma geração, né, esse mês, hoje são 15, daqui a 5 dias, para a glória de Deus, eu faço 32 anos com o Senhor Jesus. Dia 20, eu faço 32 anos com Jesus. E eu sou de uma geração que nós aprendíamos a Bíblia, tanto de uma forma pregada pelo pastor da igreja, como de uma forma cantada. Né? Nós tínhamos ali, naquela época, grupos de louvores, ministérios de louvores que cantavam a Bíblia. E aquilo entrava na nossa mente, descia para o nosso coração, e ali nós aprendíamos a Bíblia, não somente pregada, mas como também cantada. Hoje, o que está sendo difundido aí? Através de púlpitos, né, e de música? Triunfalismo, prosperidade, humanismo. Gente dizendo que a Bíblia não é mais para ser vista como palavra de Deus, tem que ser atualizada. Tanta heresia, tanta coisa. Por quê? Porque a igreja ela tem negligenciado essa obra do Espírito Santo. Porque ele só vai fazer em você, queridos, ele só vai fazer em você se você deixar. Eu fui do candomblé, eu fui da Umbanda, do Espiritismo. O espírito das trevas, ele não quer saber se você quer ou não. Os orixás, ele não quer saber se você quer ou não. Ele entra na sua vida, ele destrói. Ele faz você beber, ele faz você ter depressão, ele faz você usar drogas, ele faz você se envolver com gente de outro sexo, do mesmo sexo que você. Ele faz você se matar, ele faz você matar outras pessoas. Em uma viagem missionária, eu tive uma experiência e eu fui orar por um rapaz numa cidade de Piatã, na Chapada Diamantina. Mais de 700 km de distância, se não me engano, de Salvador. E encontrei um rapaz ali de Salvador. E eu perguntei a ele, eu posso orar por você? Ele de início hesitou. Mas levei ele na conversa e ele então deixou eu orar por ele. E quando eu orei por ele, irmãos, se manifestou um demônio. Um demônio chamado Exu Caveira. E aquele demônio tinha levado ele ali, e ele estava na cintura com 2 facas para matar uma pessoa lá em Piatã. Ele não queria, ele nem sabia porque estava ali. Foi por isso que eu encontrei ele. Ele estava meio desorientado, perguntando onde estava. E eles tinham saído de Salvador, na Bahia, para ir em Piatã, Chapada Diamantina, levado por um demônio chamado Exu Caveira para matar uma pessoa lá. Aí eu pergunto, quem que ia preso depois?
Quem ia ter a vida totalmente desgraçada depois? Aí ele ia dizer pro delegado, eu não lembro, não sei nem como vim parar aqui, não fui eu. Para a polícia tem demônio? Não, irmãos. Então o que eu quero dizer é que o demônio, ele entra na vida da pessoa sem a pessoa permitir. O demônio chega, mete o pé na tua porta, do teu coração e entra. O demônio entra como a polícia entra na casa de vagabundo, estourando porta, arrombando porta. É assim que ele entra. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo diz, ó, tô aqui. Oi, deixa eu entrar. Tô aqui na porta. E a Bíblia diz que se nós abrirmos, permitirmos ele entrar, aí sim ele entrará. E aí então ele vai fazer as mudanças necessárias, as limpezas necessárias. É por isso que ele não vai agir em você se você não permitir, né? Então ele vem para nos consolar, ele vem para nos conduzir, ele vem para nos ensinar. E ele vem também, queridos, para uma outra coisa que tem sido negligenciada no nosso meio. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele veio conceder poder. No grego, a palavra dínamos. Ele é um gerador de poder. Então, o que infelizmente nós temos visto hoje, irmãos, são igrejas que os seus cultos são piores do que velório. Eu já participei de velórios que o Espírito Santo de Deus falou para mim, disse, está vendo aí? Aqui está mais alegre do que na minha casa. Pessoas comendo, pessoas sorrindo, porque em algumas cidades do interior, velório é dessa forma. Fazem lá aquela feijoada, fazem lá aquela panelada, né? Serve café, serve bebida, e as pessoas estão ali se divertindo, conversando, passando a noite, velando o corpo. E o Espírito Santo falou para mim, tá vendo aí? Isso aqui é um velório. E as pessoas estão mais felizes do que na minha casa. E aí nós ficamos, irmãos, numa religiosidade tacanha, e querendo fazer com que Deus também seja, entre aspas, vamos dizer assim, o que nós somos. Irmãos, Deus, ele não é presbiteriano, Deus, ele não é metodista, Deus não é batista da Convenção Batista Brasileira, o Senhor não é batista da Convenção Bíblica, da Convenção Regular, o Senhor é Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que nos concede poder. E aí nós trazemos uma mensagem cheia de teologia, cheia de letra. E as pessoas estão dormindo na igreja. Pecador entra e sai do culto e não sente nada. Não sente um arrepio sequer. Se sentir é por causa do ar-condicionado que está muito gelado. As pessoas entram doentes. O ministro não tem coragem de dizer, vem aqui os doentes que eu vou orar para Deus curar. Alguns ainda têm, eu não vou dizer nem a palavra, de dizer, negócio de cura, negócio de milagre, cessou em João Batista, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Irmãos, precisamos de avivamento. E quem concede o avivamento é o Espírito Santo de Deus. Não um avivamento cheio de palhaçada, meninice. O verdadeiro avivamento acontece dentro de nós,
Quando os pais obedecem filhos, os filhos obedecem seus pais, esposa, marido, marido ama esposa, como eu estava vendo uma mensagem essa semana do Augusto Nicodemos, esse é o verdadeiro avivamento. E quando há esse avivamento, né, onde há aquele cumprimento da palavra, o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Aí ele se manifesta com cura na alma, cura física, libertação. Nós precisamos, irmãos. A Bíblia diz que por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Eu vejo hoje a igreja como Sansão. Sansão tinha o Espírito de Deus, mas Sansão não honrava pai, não honrava mãe. Os pais, meu filho, por que você não pega uma esposa daqui? Não, meu pai, eu quero ir de lá, eu estou apaixonado por ela, eu quero ir de lá. Pais também que não tinham autoridade, né? Pais omissos, os pais de Sansão. Pais boca aberta, que deixou Sansão desde criança fazer o que queria. Eu acho que por terem levado tanto tempo sem ter filho, e quando o filho veio ficaram bobo, ficaram besta, né? E aí quiseram fazer tudo que o filho queria e criou Sansão daquele jeito. E aí, né, se envolvendo com prostituta, se fazendo, né, chegou a um ponto de ele brincar tanto com Deus, que a Bíblia diz que no último momento que ele falou a verdade para Dalila, está lá escrito, o Espírito, ele se levantou das outras vezes, né? Mas a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. E aí o que acontece? Sansão é preso, é algemado, é acorrentado, seus olhos são vazados, e aquele homem que antes era temido pelos filisteus se tornou motivo de chacota. Será que não é isso que está acontecendo com a igreja de hoje? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. O Espírito Santo de Deus também, ele tem uma obra na vida do cristão que é interceder pelo crente. Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz assim a palavra de Deus. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, irmãos, ele nos conduz à oração que está no coração de Deus. Pastor, que gemidos inexprimíveis são esses? Muitos ensinam aí que é língua estranha, que é coisas que a gente não entende. Não, irmãos, não é isso não. O Espírito Santo, esses gemidos aqui, inexprimíveis, são orações de intercessão que muitas das vezes o Senhor nos levanta da cama, né? Para todos os crentes que buscam intimidade com o Senhor, acontece isso. Não só de madrugada, mas às vezes está no trabalho, o Senhor diz, ore por fulano agora, né? Ore, se levante, e a gente está no expediente de trabalho ali e tal, a gente vai no banheiro, né? Senta no vaso sanitário e começa a orar. Começa a orar. Tem momentos que já aconteceu comigo, de não sair nada da minha boca, eu simplesmente balbuciar, chorar, né? Levantar ali um clamor pela pessoa. Porque Deus usou, naquele momento, a minha vida para interceder. O Espírito Santo usou a minha vida para orar por aquela pessoa. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar abertos, né, ao Espírito Santo do Senhor. Deixar Ele entrar, deixar Ele fazer morada dentro de nós. Outra finalidade do Espírito Santo de Deus, queridos, na vida do crente, outra obra do Espírito Santo de Deus na vida do crente, é santificar o crente. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Santificação. O Espírito Santo de Deus, ele nos santifica, amados. O Espírito Santo de Deus nos santifica. Né? Ele é aquele
que vai nos orientando, ele vai, não é assim, né? Não é dessa forma. Então, ele vai nos santificando. Eu fico observando, principalmente no nosso meio batista, né? Algumas pessoas ficam dizendo, pastor, o Espírito Santo, ele só quer o nosso coração, né? Só quer o nosso coração. Primeira coisa que eu tenho que dizer a você é que o Espírito Santo, nem Jesus, nem Deus, são açougueiros. Tá? Não são açougueiros. E a minha Bíblia, que deve ser a mesma Bíblia que você usa, seja ela no smartphone ou física, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz o seguinte: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia aqui, 1 Tessalonicenses 5:23, está dizendo que o Senhor quer corpo, alma e espírito santos a Ele. Santidade, em hebraico, kadosh, que significa separado. Está dizendo, separe seu corpo, seu espírito e sua alma em santidade. Né? Porque tem pessoas aí que, hoje em dia, na maioria, você não sabe mais quem é crente, irmãos. No linguajar, crente que usa palavrões como vírgula, gírias mundanas que dá nojo de ouvir, roupas indecentes, né? A Bíblia diz que corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, né? Tanto homem quanto mulheres. Hoje tem um modismo aí, né? Dos homens usarem umas roupas aí, umas calças slims, que o cara fica todo como se fosse uma calça a vácuo, né? Uma calça a vácuo, e o cara tá lá na frente pregando ou no louvor, e você tá vendo todo o corpo do cara ali desenhado. Mulheres a mesma coisa, né? O corpo desenhado, volume, cavado. Eu sou da época que, quando eu fiz seminário, na minha aula de homilética, né, prática, eu coloquei uma caneta no bolso. O meu professor disse, Robson, chega aqui. Sou eu, professor. Tira essa caneta aí do bolso, porque essa caneta vai tirar a atenção das pessoas. Você não tem que chamar a atenção para si. Você tem que chamar a atenção para a palavra. Evite usar tudo que chame a atenção para si, né? Aí hoje a gente vê gente usando terno fluorescente, né? Sapato de Aladim, né? Outra coisa isso aí. Mas, né, precisamos ter essa noção bíblica aqui, irmãos. Né? Tirarmos esse câncer de nós batistas, de que Jesus só quer o coração. Não é não, viu? Não é não, viu? Ele quer seu corpo, ele quer sua alma e quer seu espírito. Então ele vem nos santificar. E esta é a principal tarefa do Espírito Santo na vida dos crentes. Pois a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Vou voltar a ler lá, 12:14, né? Que diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ter essa visão, porque esse é um processo, né? É uma operação dinâmica e progressiva.
começa na conversão e vai se aperfeiçoando de uma forma gradativa até Jesus voltar ou até a gente ir para ele, né? Segundo Coríntios, diz assim, vamos ler a palavra do Senhor. Segundo Coríntios capítulo 7, verso 1, diz assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne, olha aí, irmãos, corpo de novo, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, né? Então nós temos que estar nos aperfeiçoando. Se você é o mesmo crente que você era há 5 anos atrás, alguma coisa está errada. Você tem que ter uma séria conversa hoje com o Espírito Santo de Deus. Se você é o mesmo crente hoje que você era 10 anos atrás, né, mesma personalidade, mesmo caráter, você tem que ter uma conversa séria com o Espírito Santo de Deus. Você tem que estar se aperfeiçoando, meu amado. Você tem que estar se aperfeiçoando, minha amada, né? Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim também: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas, lembra que eu disse? Se nós deixarmos. Se nós deixarmos, ele vai fazer. E a obra também que o Espírito Santo de Deus, nós já falamos, na vida do pecador, na vida do crente e agora também na vida da igreja. E na vida da igreja nós precisamos considerar as seguintes áreas, onde o Espírito Santo administra a igreja. Primeiro, na obra de missões, né? A igreja ela tem que amar missões, e a igreja que ama missões é uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade, porque o nosso Deus é um Deus missionário. Então, a começar pela igreja lá em Antioquia, da Síria, até os dias atuais, o Espírito Santo é o Espírito Santo quem separa e ordena os obreiros e os envia ao campo missionário. Então, missões se faz, né, com os joelhos dos que oram, com as mãos de quem contribui e com os pés dos que vão. Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele atua, a obra do Espírito Santo na igreja, primeiramente, ele trabalha na igreja na obra de missões. Segundo, no ministério da pregação. Sem unção, foi aquilo que eu falei há uns minutos atrás, sem a unção do Espírito, nenhum pregador, por melhor que seja, irmãos, vai ter êxito em sua pregação, né? Irmãos, tem pregações que, misericórdia, dá nervoso, cansa, dá dor na nuca. Você fica ali incomodado, né? Parece que a lombriga naquele momento começou a atacar, porque a vontade que você tem de estar ouvindo aquela mensagem tão seca é ir embora. Porque não tem unção, o cara não busca unção. Hoje, com essa onda de internet, principalmente essa pandemia agora, é sermão tudo enlatado. É sermão tudo enlatado, tudo tirado da internet. Sermão tem que ser tirado do joelho, irmãos. Na casa de Charles Spurgeon, que hoje é um lugar de visitação pública, no quarto dele tinha uma escrivaninha, uma mesinha, e no chão de madeira tinha as marcas dos joelhos de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Um pastor, né, batista, tradicional, mas cheio da unção de Deus. E em uma dessas visitações, para os irmãos terem uma ideia, onde o camarada ali que leva, né, as pessoas para ver, houve uma distração ali e foram para outro cômodo da casa e uma criança de 3 anos de idade sumiu dos pais. E essa criança de 3 anos de idade, 3, 7 anos, não me lembro muito bem a idade, quando os pais foram procurar, aquela criança
estava de joelhos, com os seus joelhos no chão, nas marcas que Charles Spurgeon deixou ali naquele lugar. E aquela criança orava: Senhor, dai-me essa unção que o Senhor deu ao teu filho Charles Spurgeon. Sabe quem foi essa criança, queridos? O evangelista Billy Graham. O evangelista Billy Graham. O maior evangelista do século XX. O homem que ganhou multidões para Cristo. O homem que veio aqui, se eu não me engano, em 1968 e lotou o Maracanã. Precisamos dessa unção, irmãos. Precisamos ser pregadores que preguemos a palavra de Deus e essa palavra, ela entre como tocha acesa, ardendo o coração do pecador e da igreja. A nossa mensagem, muitas das vezes, é sem sal, sem sabor, vazia e sem poder. Irmão, só a salvação de almas quando o Espírito unge a mensagem e o pregador. Como aconteceu com Pedro no dia de Pentecostes. Sob a convicção de que havia um pecado por rejeitarem o Mestre, o Salvador da humanidade, os judeus, compungidos em seu coração, arrependeram-se e foram salvos. Eles mesmos, não aguentando mais ouvir aquela palavra, porque ardia em seus corações, eles, no versículo 37, diz assim: quando ouviram isso, Pedro ali ministrando, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos nós, irmãos? E então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Louvado seja Deus. E por último, queridos, a obra do Espírito Santo de Deus na igreja, além de ser atuar na obra missionária, do ministério de pregação, ela também atua na oração. O Espírito intercede pelos crentes nas orações. Nós já lemos em Romanos 8:26. E ao escrever aos crentes em Éfeso, Paulo faz com que eles busquem mais. Incita-os a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica. Estamos lendo Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E para finalizar, Judas, e diz assim, versículo 20, pelo qual sou embaixador, Judas, desculpa, versículo 20, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. A sobrevivência, amados, da igreja só é possível sob a direção do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, é o legítimo vigário, ou seja, o legítimo substituto do Filho de Deus na terra. Ninguém mais. Não há apóstolos, não há bispos, não há patriarcas. Agora surgiu até o tal do rei, né? Não há reis, não. Um único vicário, um único substituto de Jesus aqui na terra, que ele deixou, é o Espírito Santo de Deus. Pai, nós louvamos o teu nome, rendemos graças ao Senhor. Te bendizemos por nossa escola bíblica discipuladora. Queremos apresentar ao Senhor a vida do nosso pastor, presidente, pastor Jonas Azevedo, sua esposa, irmã Jaciara, sua família.
Pedimos por nossa congregação ali no Jardim Ingá, pedimos pela PIB do IP. Deus, que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe a diretoria, abençoe a toda a liderança. Em especial, abençoe, meu Deus, aqueles que fazem parte do PAN, Plano de Adoção Missionária, que tem sustentado, com um pouco daquilo que Deus tem dado a eles, a nossa congregação ali. Pedimos também a tua bênção sobre a nossa igreja, somos membros, PIB do Valparaíso, pastor Luiz Cláudio Peçanha, sua família e toda a PIB do Val. Eu peço por minha família, peço por minha esposa, peço por minha sogra, peço a Deus por todos os meus parentes. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem nos perdoar. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nós. Espírito Santo de Deus, vem agir na sua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, hoje à noite, já estamos avisando desde o início da semana, não teremos o nosso culto presencial e online, devido às eleições. A nossa escola, a nossa congregação fica ali próximo a algumas escolas que vai ter votação, né? Então, para evitar algum tipo de incidente, achamos por bem, juntamente com o presidente da nossa igreja, não termos o nosso culto hoje. Mas, semana que vem, nós teremos as nossas atividades normais. Quarta-feira, queridos, às 19 horas, pelo meu Instagram, @PRRobson_Vasconcelos, nós vamos ter a nossa live de oração e estudo bíblico. Estamos numa sequência de estudos com o tema principal, Ídolos do Coração. Nós já falamos sobre o tema Coração Corrompido, falamos sobre o tema principal, Ídolos do Coração, e começamos então a falar de ídolos de uma forma isolada, né? Falamos do egocentrismo, do narcisismo, falamos da soberba, falamos do prazer, falamos da pornografia. Quarta-feira agora falamos sobre o ídolo chamado poder. E quarta-feira, se o Senhor nos permitir, vamos estar falando sobre mais um ídolo do coração chamado sucesso, ok? E domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos concluindo, já concluímos hoje nosso assunto, né? E domingo que vem nós vamos iniciar o tema na nossa Escola Bíblica Discipuladora, às 9 horas, como hoje, né, aqui pelo meu Facebook. O tema será sobre tenha convicção da sua salvação. O diabo, ele é acusador e ele trabalha muito na nossa mente isso. Será que você é salvo mesmo? E tal, né? Aquela dúvida se você é salvo ou não. Porque a salvação não é por obras, é por graça, né? Então, nós vamos estar estudando isso domingo que vem. E domingo que vem, se o Senhor nos permitir, às 17 horas, estaremos na nossa congregação, na Rua Lusiânia, no Jardim Ingá, em frente à Escola Municipal Coralina, como eu já disse, às 17 horas, para o nosso culto online e presencial. Tá bom? Deus te abençoe. Obrigado você que esteve aqui conosco, que deu uma passadinha, que vai estar assistindo depois. E lembrando que todos os vídeos de todas as escolas bíblicas discipuladoras e de todas as lives das quartas-feiras estão disponíveis no nosso canal no YouTube. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus.